Bem-vindos ao canal Quem Sabe, um canal de família para as famílias, um canal onde o conhecimento é importante. Se ao final do vídeo gostarem, dê seu like, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho, comentem. A opinião dos amigos que formamos aqui é muito importante. Quanto mais pessoas tiverem acesso ao conhecimento, mais esse conhecimento está espalhado pelo mundo. Você sabia que já tivemos ônibus elétricos no Rio de Janeiro? Os famosos trólebus. Eu sei que existem em outros municípios do Brasil, como no caso do estado de São Paulo. Mas antes de falar dos trólebus, vamos falar de carros elétricos e como é que eles surgiram. Sim, carros e ônibus elétricos não são novidades. Eles existiram antes. Hoje, com a iminência do petróleo se acabando, o que é um fato concreto, voltamos a tecnologias que já usamos antes. Vamos primeiro lembrar de uma coisa. Os primeiros carros que surgiram no mundo foram elétricos. Vocês sabiam? O primeiro projeto de motor elétrico começou com o húngaro Anius Jedlik em 1828. Isso, em 1828. Contudo, o primeiro veículo elétrico foi construído por Thomas Davenport em 1835. A partir desse momento e pelo resto do século XX, veículos elétricos começaram a ser adaptados para funcionar em trilhos. Enquanto a Mercedes-Benz assume para si o mérito da invenção por Karl Benz, relatos apontam que um judeu, Siegfried Marcus, teria sido seu verdadeiro criador, mas o fez durante o regime nazista na Segunda Guerra Mundial e assim foi deletado da história. E alguns anos depois disso, por volta de 1890, já havia uma frota de táxis elétricos rodando em Nova York. E os automóveis, em geral, foram se tornando mais acessíveis e se popularizando. No início do século XX, as lojas ofereciam carros elétricos a combustão ou a vapor. Este último sendo a tecnologia mais antiga entre as três e basicamente movido a água. Curiosamente, entre eles, o que se mostrava mais prático era o carro elétrico, em comparação ao motor a combustão, que precisava ser ativado a manivela, exigindo muita força braçal. Já o carro a vapor tomava quase 1 hora para ter força para andar, além de precisar ser abastecido com água frequentemente. Nessa época, o carro elétrico tinha tudo para vencer a disputa de mercado, por ser mais silencioso, prático e limpo. Só que aí, a indústria petroleira passou na frente. Quando a categoria dos elétricos tinha tudo para ser mais vendida, o automóvel ainda era um bem oneroso. E os movidos a bateria eram ainda mais caros, custando cerca de $1.750, em comparação aos movidos a gasolina, que eram vendidos em torno de $650, segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Essa era a realidade em 1912, e o carro elétrico pouco avançou nos anos subsequentes. Na década de 20, petróleo foi montado em larga escala nos Estados Unidos, barateando a gasolina. Logo, um lobby se formou ao redor da matéria-prima. Sua exploração levou inclusive ao massacre de comunidades indígenas, detentores dos direitos sobre as terras a que ofereciam. Com isso, a gasolina se tornou a fonte de energia mais facilmente disponível, tornando o carro elétrico ainda menos atrativo em comparação ao movido a combustão. Por fim, a expansão das estradas pavimentadas terminou de sepultar os carros a bateria. Com a maior possibilidade de locomoção, a disponibilidade de combustível se tornou um diferencial. Hoje vamos falar dos nossos ônibus elétricos do Rio de Janeiro. Em 1957, durante a gestão do prefeito Negrão de Lima, foi autorizada a instalação da rede aérea e de subestações para o fornecimento da energia elétrica, além de permitir a compra de uma frota de 200 veículos importados da Itália, chegados ao Brasil apenas em 1962. Destes, um caiu na Baía de Guanabara na hora do desembarque. Consta que o modelo importado já era obsoleto e impróprio para as nossas ruas, e pior, de difícil manutenção, pois dava muito defeito e não tínhamos peça de reposição. Apesar de, em 1958, o prefeito Sá Freire ter autorizado a instalação de diversas linhas, somente, como eu disse, em setembro de 62 foi inaugurado, experimentalmente, com 35 veículos. O tráfego em 4 trajetos: Erasmo Braga, Rui Barbosa, Erasmo Braga, Urca, Erasmo Braga, Leme, Erasmo Braga, Cerzedeiro Correia.
O primeiro trolebus a trafegar repetiu o mesmo percurso inaugural dos bondes elétricos 70 anos antes. Em 1962 foi criada a CTC, Companhia de Transportes Coletivos de Economia Mista, para operar o serviço. Em 67, os trólebus deixaram de circular da Zona Sul e no centro, sendo transferidos para a Zona Norte. Oficialmente, esse serviço terminou em abril de 71, mas eu me lembro, na minha época, de ter visto alguns ainda. Eles tiveram problemas muito sérios. Eu vou comentar aqui agora. Os ônibus elétricos foram um salto de qualidade na época. Eram patronizados, novos e só trafegavam com as portas fechadas, parando somente nos pontos, uma raridade na época, onde os demais ônibus e lotações paravam em qualquer lugar e pareciam cair aos pedaços. O motorista e o cobrador trabalhavam uniformizados, com camisa de manga comprida e gravata. Poucos anos depois começaram a ter problemas nos freios, que emitiram ruído alto ao ser acionados, e aqueles chifrinhos que ficavam em cima, que se ligavam à rede elétrica, que é o problema que eu vi muito acontecer, a toda hora saíam do lugar, parecido com um trem, causando atrasos e engarrafamentos. Foi o começo do fim. Acabaram com os bondes e não conseguiram que os trólebus os substituíssem a contento. Tirar os bondes das ruas do Rio foi, antes de mais nada, um ato político de Carlos Lacerda. Se eles realmente atravancavam as ruas do centro e da Zona Sul, por sua vez, ainda prestavam ótimos serviços na Zona Norte e subúrbios. Dizem que o Lacerda mandou reunir todos os veículos na Ponta do Caju, mandou jogar querosene e tascou fogo em tudo. Uma dúzia de bondes foram vendidos aos Estados Unidos, onde lá são tratados como verdadeiras joias nos museus deles. A gente aqui perde a história, né? O trólebus, assim como muitos projetos que existiam no Brasil, no Rio de Janeiro, que foram descontinuados depois de um certo tempo, apesar de prestarem serviços à população. Hoje temos o VLT, né? O VLT é muito importante e presta um serviço muito bom à população. Eu considero ele um excelente serviço. Esse foi o nosso caso curioso de hoje sobre os trólebus. E lembrem, todas as pessoas devem ser valorizadas. Todo mundo é importante. Ficamos por aqui. Deixem seus likes, seus comentários, se inscrevam no canal e ative aquele sininho para que sejam avisados dos novos vídeos. Lembro que sempre temos vídeos às segundas e quintas. Quem sabe é um canal de família, feito para as famílias. Até o próximo vídeo. Traga os amigos ao mundo do conhecimento. A casa está sempre aberta. Tchau!